Já tá, Ô pessoal, tô aqui em Salvador com a Débora, que faz parte do Curandeiros aqui de Salvador, junto comigo, e com Ceci, Bom que me dia, acolhe aqui em gente. Salvador toda vez que venho. Que bom que nós estamos aqui juntas hoje. Graças a Deus. Então, Débora, vim aqui conhecer o projeto da Débora. A Débora tem um projeto Canteiros Coletivo. Conta pra gente como é que é o seu trabalho, Débora. É um movimento, ele nasceu com a ideia de recuperar áreas urbanas degradadas, né, canteiros, porque em Salvador tem muitos espaços verdes que deveriam ser áreas de convívio, que acabam sendo usados como áreas de depósito de entulho, depósito de lixo. Na verdade, assim, os prédios, as casas fazem reforma, jogam entulho. Aí o outro vizinho vê e vai lá e joga o lixo em cima do entulho. E isso vai virando uma coisa quase que institucionalizada na cidade, né? E aí você começa a perceber que tem muitos lugares, seja bairros mais nobres, seja bairros mais populares, não importa o lugar. É uma cultura, assim, que a gente percebe que também tem uma deficiência de áreas verdes, né? Embora a gente tenha parques maravilhosos, a gente não tem, assim, um investimento da gestão pública para uso, assim, mais, né, potente desses parques. Então essas pequenas pracinhas, esses pequenos canteirinhos fazem falta. Então a ideia é a gente entender que a gente faz parte disso. Embora Até a gente mesmo poder educar as pessoas para que não fique jogando lixo nesses lugares, né? Isso, por saúde pública também, né? Questão de bem-estar, bem viver, saúde, né? E essa coisa de você transformar, pegar esse lugar que estava todo degradado e entender que você reúne seus vizinhos e a galera das empresas do lado e juntos você se transforma num lugar incrível. E agora a gente tem, assim, desde o início a gente fala da coisa que pode ser um alimento, que pode ser um jardim, que pode ser uma área de lazer, uma área de eventos culturais, uma área de produção de renda, até geração de renda, né? De alguém que tem uma banquinha, que faz um acarajé, que vende um lanche. Mas assim, sempre a gente procurou inspirar as pessoas também com relações alimentícias, né? E agora que a gente está falando mais das medicinais, poxa vida, a gente pode ter remédio na rua, né? Isso. Então, assim, algumas plantas a gente já conhecia, tipo aroeira, né? Esses chás mais conhecidos, até a mirra, que as pessoas nem entendem muito que é medicinal, mas também tem essas propriedades. E essas plantas eram algumas que a gente já usava, mas hoje em dia a gente está tentando introduzir mais variedades e mostrando que essa imitação da floresta, da mistura de um monte de plantinha que vai nascendo ali naturalmente, que isso faz parte desses espaços, né? Então a ideia é a gente inspirar as pessoas. A gente tem alguns pontos de intervenção que a gente faz, que a gente se reúne e organiza algumas intervenções para pessoas de vários bairros chegarem, entenderem um formato de ação, porque aí cada bairro pode criar o seu. Mas a ideia é inspirar que outras pessoas levem para os seus bairros, né? Que entenda que não precisa ser uma praça gigante, um cantinho, um pedacinho de terra pequenininho, que por isso que a gente fala canteiro, né? Porque não precisa ser uma área enorme, que senão você acha que é demais e não dá conta. Um terreno, né? Se for um terreno, escolhe um cantinho daquele terreno e começa a mexer ali com os vizinhos, né? E a criar Dá um o ambiente. exemplo, dá o exemplo. E criar um ambiente gostoso para estar ali. Para as pessoas irem, ficar. Ela já sabe que ali ela pode pegar o remedinho dela, ela já sabe que ali pode ter o alimento. Pode sentar ali para ler um livro, Bater um papo, relaxar. E os vizinhos vão se conhecendo, que é uma coisa das fazer grandes a sua cidades. terapia, botando a mão na terra. Terapia. E as grandes cidades acabaram perdendo isso. As pessoas não se conhecem, não conhecem o próprio vizinho. Então, essa é uma maneira da gente... Como é que você está conseguindo mostrar isso para as pessoas? Como é que as pessoas vão para te ajudar? Assim, você tem percebido que as pessoas estão cooperando? Sim, a gente faz muita divulgação via rede social, porque o Canteiros Coletivos nasceu na época daquele boom, daqueles movimentos Occupy New York, Primavera Árabe, e que esses movimentos internacionais começaram a ganhar bastante engajamento via redes sociais, então a gente entrou nessa carona junto com um movimento que surgiu aqui em Salvador para discutir as áreas públicas da cidade e tal. E a gente hoje tem como canal principal de divulgação, mas assim que os canteiros surgiram, a gente começa a ser chamado para um monte de palestra, então a gente vai para as universidades, vai para as casas colaborativas, que agora tem várias casas colaborativas, vai para as escolas, então a gente tem tido espaços de fala
e algumas parcerias que a gente faz com outros coletivos, né? As escolas municipais poderiam aderir a esse plantio Tem muitas escolas que se inspiram, teve já professora que fez e mandou foto. que Olha, bacana. a gente viu canteiros Isso e é tinha uma importante. pracinha na Isso frente é. da escola, e a gente Porque você foi está lá. ensinando a nova geração a plantar. Não é? Exato. Isso é importante. E aí a gente faz oficinas para as crianças, a gente tem apoio de 2 feiras, a Feira da Cidade e a Coreto Hype, que são feiras itinerantes. Então eles apoiam a gente com as feiras que a gente... as oficinas para criança que a gente dá. E nas oficinas para criança a gente sempre dá uma mudinha para elas levarem para casa. Sempre na caixinha de leite a gente reutiliza muitos recipientes, mostra que os recipientes podem ter sobrevida, né, para não virar já um resíduo. Sabe que eu vi o toco do papel higiênico cortado no meio, aí você dá 4, fecha, e esse toco você pode plantar junto. Que ele vai desfazer. Já planta não junto, precisa né? tirar do plástico, fazer todo esse processo, Isso. deixar já um lixo de plástico ali. O Isso. próprio toco de... Então eu falei, nossa, a gente está jogando tanto toco de papel, a gente podia fazer e já levar, já planta, já levar, planta, né? já planta, Isso. já planta. E quando- Não cria Exato. lixo, não cria o lixo do plástico. É Exato. interessante. Isso é muito bacana, né? É E vai interessante. fazendo reeducação ambiental também nas pessoas. E a gente Eu digo vai que nós somos tratando- analfabeto ambiental, né? Totalmente. Nossa, é demais. E analfabeto de plantas, de riqueza, né, e de diversidade que a gente tem, assim. Isso. Porque, assim, a gente também tem muito o que eu percebo nessa coisa da... Quando a gente fala jardinagem e tal, se tem uma imagem de jardinagem de jardins europeus, né? Aquela grama Jardim lisa... refinado Grama demais. lisa, com 3 Artificial. plantinhas no meio. Artificial, jardim artificial. E aqui a proposta é um jardim natural. E o Brasil natural. é um país sintropia, tropical, né? É. É um país que tem uma diversidade surreal de plantas. Então os nossos jardins, eles não são lisos. Eles cheios são de variedades. diversos, né? Variedades. Seu Débora, e você vê que se as pessoas, depois que você monta esses seus canteiros, as pessoas cuidam? Você já percebeu se isso tem uma aderência bacana? Depende do lugar, então. né? Um dos nossos princípios é a gente conseguir estar num lugar onde já tem um grupo Já voltado apoiando. para já isso, apoiando, né? mobilizado, já organizado, já a fim de fazer. Entendi. A gente trabalhou durante alguns anos em algumas comunidades fixas que a gente ficou indo com o tempo. Mas a gente percebe que, como a gente chegou no impulso de ser chamado e ir aderindo a essas comunidades, e a gente era chamado sempre por um parceiro local. Só que esse parceiro local não era necessariamente da comunidade, tinha uma atuação na comunidade. Né? E a gente percebe que se a gente não tem um vínculo com um grupo que realmente está organizado, eles acabam esperando que a gente vá para o resto da vida. Né? E aí não, a Vocês ideia... têm que aprender a ensinar a pescar, A não a ideia- dar o peixe, Não, né? o peixe, a exato. ideia é que as pessoas se sintam autônomas e queiram seguir em frente. Né? E Então, a aí, responsabilidade, hoje em dia, né? Responsabilidade. o nosso intuito é já amadurecendo, porque a gente já teve uma série de experiências, são quase 6 anos já de experiência, Ai, que bacana. indo em comunidades para vários espaços públicos. Então a gente vai percebendo a dinâmica, tanto da cidade quanto dos bairros, como é que funciona, como é que as pessoas se criam vínculo, o que elas precisam. E a gente entende hoje que o ideal é você ir para um lugar, né, como a gente não pode sair plantando com todo mundo o tempo todo, é ir para um lugar para dar aquela inspiração inicial, Isso. mas sabendo que tem uma galera ali que está afim, que já tem um projetinho na cabeça, que tem uma ideia, mas que precisa daquele impulso para se sentir forte para continuar. Né? E aí a gente dá esse apoio. E também fazer esse intercâmbio com os coletivos, que tem muitos coletivos incríveis, que às vezes atuam, porque o Canteiros ele é bem itinerante, mas tem coletivos que são fixos, que já estão fazendo um trabalho incrível nesse lugar. E a gente vai até para dar visibilidade para isso, porque esses são inspiradores de outros bairros, entendem que tem várias pessoas fazendo. Né? Tem canteiro, mas tem a galera do SOS Vale Encantado que planta árvore lá no meio da Mata Atlântica. Né? Tem uma galera ali na residência da UFPA que está ocupando um terreno e fazendo tipo um SAFzinho. Né? Tem SAF dentro da UFPA, né? Os sistemas agroflorestais que reúnem aquela diversidade de planta. Tem pracinha incrível lá em Itapuã, que todo mundo cuida, participa. Então tem vários espaços sendo ocupados que precisam ser divulgados, né? E agora as hortas que estão proliferando em Salvador, então tem a Graças horta, a Deus, né? tem a horta aqui dos Barris que eu estou para visitar, né? Tem a horta da Pituba. Então as pessoas estão com Hortas públicas. hortas da sociedade civil, que a galera tá Horta comunitária, né? ocupando o terreno Comunitária. para envolver as pessoas. Antigamente a gente fazia uma limpeza, um plantio no espaço, as pessoas perguntavam, mas pode?
E hoje as pessoas já estão visualizando que pode, então já estão ocupando outros terrenos. Isso Importante. que é interessante, né? Isso é muito legal. Porque isso é só um resgate, porque a gente vive num sistema político que afasta a gente do nosso próprio espaço, da nossa própria identidade. Então, a partir do momento que a gente entende que esse espaço é nosso, a gente trata ele diferente, trata ele como nosso, É né? verdade. Então, Mas é um trabalho muito bacana, Débora. E a Nossa, ideia eu tava é doida para poder conhecer o seu projeto. E agora eu você acho tem que vir para participar de uma ação eu com a quero gente. vir para participar, eu vou vir. Vocês. Vou você combinar para eu também. poder estar vindo aqui, para poder estar participando. Mas eu quero te parabenizar, cara. Que projeto bacana. A sua iniciativa é a sua importante. iniciativa, força de vontade, de realmente Dedicação, porque pra tem que isso. ter muita dedicação para isso. Exato. Mas fala pro pessoal como é que o pessoal pode estar aí encontrando vocês, ou a rede social, como é que encontra pela rede? Colocou Canteiros Coletivos no Google, vai... A gente tem o site canteiroscoletivos.com.br, que tem todos os links para as redes sociais. E a gente está sempre divulgando as ações nas redes. A gente chama, né? Canteiros públicos. Canteiros Coletivos. Ó, eu já não tem decorei. gente que chama de Canteiros coletivos. canteiros solidários, canteiros criativos. Tem todos os nomes que a galera fala. Porque é Todos são bacana, porque quem lindos. quiser participar, né, já entra e começa a te acompanhar para poder você seguir, A para gente poder sempre estar fazendo. divulga a inscrição. Quando a gente abre assim uma programação, até no berçário a gente faz inscrição para voluntariado vir umas certas vezes por semana. As ações nos espaços públicos, a gente chama o mundo inteiro para ir, que quiser, que está presente, é só chegar, né? E a gente sempre divulga nas redes sociais, assim. E aí tem pessoas que participam fazendo doação, doa terra, doa adubo, doa algumas mudas aqui pro berçário. Que legal. Né? Às vezes tem um recipiente bacana que pode servir de vaso, que a gente pode reaproveitar. A gente pede muita caixinha de leite, porque a gente faz reprodução de muda e faz oficinas usando as caixinhas de leite. Sabe onde você podia ir, que eu já consegui muito, vasinho de planta? Floricultura. Você sabe que as flores que morrem, aí eles jogam fora. Sei. E aí aqueles vasinhos vão ficando, vão entulhando, que às vezes eles não tem nem onde botar. Seria interessante a gente dar uma passada. A gente já ganhou de galera que trabalha com paisagismo, assim. Chegou aqui com sacos de vasinhos e algumas mudas também que já usavam. Aí geralmente é muda de paisagismo, mas tudo tá valendo. Que eu acho que o importante é ter planta. A gente não ter um espaço abandonado, cheio de lixo. Seco e triste. Por isso que a gente, assim, a gente não fecha, tem que ser nativa, tem que ser... O importante é que essas plantas se gostem, vivam bem juntas. Exato. Mas inspirar, trazer, transformar isso num espaço sensorial, né? Num espaço que as pessoas sejam estimuladas aromaticamente. O cheiro, pro odor melhorar, né? O visual melhorar. O pico da maravilha vai ser quando a gente consegue plantando frutífera pela cidade inteira. Ai, que maravilha. Eu já morei em Guanambi, sertão da Bahia, 800 quilômetros daqui, que as ruas estão todas cheias de manga. O povo lá de uma fartura, a gente passa assim nas ruas, é manga, aquelas mangas douradas, tudo caindo. Não sai plantando mas mamão, Salvador não tem, mas Salvador não tem essa política mas de fartura. É estímulo. Quando a gente Até fez a ali no política Gantuá, da miséria aqui. que a gente começou a plantar naquele terreno do Gantuá, tem um cara da borracharia de moto, um outro barbeiro, né, o comércio local. Aí um senhor da barraquinha de plantas que eu te falei, esse é o Paulo das Folhas, que ele seca as plantinhas. E ele já fez um jardim massa ali do lado, plantando um monte de coisa. Aí eles viram a gente plantando, isso foi 1 ano. Aí eles viram a gente plantando os mamoeiros, né? Os mamoeiros não, as plantas, e eles falaram: vamos plantar uns mamoeiros aí pra gente fazer o nosso moqueca de mamão verde. Ai, é muito gostoso. Que eu nunca mais comi moqueca de mamão verde. É muito delícia. E eu vou plantar. Eles plantaram vários mamoeiros. E os mamoeiros estão lá. E os mamoeiros dão mamão direto. Aí quando eu chego lá, eu falo com o seu Jorge lá e pergunto: tá saindo saindo a moqueca? Ele: ai, que beleza aí. Vamos ver isso. E depois eles plantaram um maracujá que já morreu, porque o maracujá é delicado. Mas subiu o maracujá na árvore, subiu no fio de luz. O maracujá tomou conta. Manga. Aí ele falou que vinha o vizinho, falava assim: hoje eu fiz suco desse maracujá. Isso no meio da cidade, no meio de uma avenida super movimentada, de uma área super urbanizada. Então, assim, é estímulo. Se você mostrar, se você sentir que tem pessoas envolvidas, as pessoas se animam e vão e fazem, plantam uma coisa e colhe. E depois que colhe, minha filha, aí não para mais.
não para mais. Mas é isso aí, vamos parabenizar aqui. Vamos dar um beijo aqui pra galera. Muita canteiro planta pra coletivo, vocês. Apareçam. Muito verde Curandeire-se. nas suas vidas. É muito lindo, né? A gente aqui, olha, a gente chega na casa dessa pessoa, Débora, e ela nos oferece broto de girassol pra petisco. Come aí, tá, Ceci? Ah, tá comendo? Meu Deus, ali tem broto, ó. Broto. Puxa assim.